Que nós vamos falar sobre bioimpedância ou adipômetro, tá bom? Eu vou ajudar você hoje a fazer a sua escolha. Eu em nenhum momento vou dizer pra ti o que é ou não melhor, tá bom? Mas eu vou te ajudar a fazer essa escolha, tá? Então eu vou tirar os comentários primeiro para que a gente possa falar melhor sobre isso. Então depois eu ativo os comentários novamente, tá? Para rolar a aula de verdade tem que desativar. Cara, a primeira coisa que você precisa pensar sobre bioimpedância ou adipômetro é o uso, tá? Que eu acho que a gente não pensa. E eu não tô dizendo não pensa num sentido pejorativo da coisa, beleza? Eu tô dizendo que assim, como a gente não tem prática clínica, a gente acaba não pensando sobre o uso no consultório. Então, o uso no consultório. Se é o consultório de nutrição que você quer, tá? Se é o consultório de nutrição que você quer, eu quero que você pense o que é melhor, eu usar a bio ou eu usar o adipômetro. Só que esse pensamento do eu usar a bio ou eu usar o adipômetro, ele não pode estar pautado que é o que vocês pautam, né? E não pode estar pautado pela sua falta de prática. Ai, sabe o que acontece, Dri? Eu não treinei na faculdade, eu tive poucas aulas de adipômetro na faculdade e por este motivo eu vou usar a bioimpedância, porque ela é mais rápida, beleza? Vamos botar aqui nas vantagens dela, gente? Não vamos mentir, certo? Ela é mais rápida. O resultado dela é mais rápido. Sim, tá? Então, não tem nenhum problema, até aí estamos concordando. O adipômetro, ele exige prática? Sim. Então, vamos botar aqui, a gente também concorda com isso. Ele exige prática, que a gente tem pouca na faculdade, a gente tem pouca aula de prática na faculdade, certo? Beleza. Então, o que a gente, até aqui, nós estamos na mesma página? Deixa eu ativar os comentários para eu entender. Nós estamos na mesma página? Até aqui tudo bem? A gente precisa começar a escolher entre a bio e o adipômetro pelo uso no consultório. Todo mundo entende isso? Apricocoxim, amaricim, sim, tudo bem. Beleza, então até aí tô entendendo que vocês estão comigo, tá? Eu vou ativando de vez em quando os comentários só para eu entender se tá todo mundo comigo, tá bom? Para eu ter certeza disso, beleza? Que eu não tô assim muito louca, que às vezes eu fico muito louca. Aí, tá. Então, beleza, gente. Bioimpedância é mais rápida, só que ela tem um porenzinho que eu vou pôr de outra cor quando a cor for ruim. Ela exige uma preparação, tá? E não adianta vocês quererem tirar essa parte da bioimpedância. Ai, não, Adriana, eu não concordo. Cara, vamos ficar todo mundo na mesma página, que a gente aqui não tem o que concordar ou não. Eu vou pôr uma sigla que fica mais fácil aqui. Não tem o que concordar ou não, beleza? Você não pode não concordar. Ela exige uma preparação. O que o adipômetro não exige. Não exige preparação, tá? Ah, mas aí eu vou fazer o adipômetro com o paciente que acabou de fazer exercício. O paciente que acabou de fazer exercício, provavelmente, ele tá mais inflamado, né? Vamos colocar na linguagem popular, inchado. Ainda bem que eu tô com os comentários desativados para não vir os haters e ficar inchado, não é uma palavra técnica. Nós estamos aqui para que a gente entenda, não para ficar fazendo TCC não, beleza? Ai, olha, comentário desativado é maravilhoso, que a gente fala o que a gente quer. Aí, não existe preparação. Só que eu não tô falando de circunferência, eu tô falando de adipômetro, beleza? Então, você tem que separar a gordura e a massa isenta de gordura na hora de fazer a aferição da dobra cutânea. E aí, o que aconteceu?
Se liga nesta história. Eu me formei em 2005 e de presente de formatura eu ganhei uma balança da Tanita, que era uma bioimpedância. Ela tinha controle remoto e tudo mais, galera. O negócio era muito do chique, né? E aí eu falei, cara, eu não treinei o adipômetro, certo? Eu não tenho esse treino desse adipômetro, porque eu, apesar de ter feito uma faculdade muito boa, eu me formei na São Camilo em 2005, mas como todo mundo, a prática é pequena, a gente tem 1, 2 aulas de prática, né? Ainda é assim. Enquanto eu conto essa história, eu vou ativar os comentários. Ainda é assim, a gente ainda tem poucas aulas sobre preparação, sobre a prática, né, do adipômetro. Aí o que acontece? Eu ganhei a bio e falei, bom, beleza, tô com o meu problema resolvido. O paciente com aquele controle remoto ia achar super chique, super maravilhoso. E aí eu vou usar a bio, tá? O que acontecia? Eu pedia para o paciente fazer toda aquela preparação, certo? Olha, 4 horas de jejum, 72 horas sem exercício, a mulher não pode estar menstruada, não pode estar tomando remédio, né? Então, diuréticos principalmente, sabe? Então, assim, gente, tinha uma série de preparações, ainda tem uma série de preparações. E aí eu pedia para o paciente vir. O que acontecia quando era a bioimpedância? Eu comecei a ter remarcação / desmarcação de consulta, porque o meu paciente não tinha feito a preparação. E aí, eles ligavam, gente, tipo, a consulta era às 6 da tarde. Ô, Andri, tudo bem? Tudo bem. Cara, eu vou pedir pra gente remarcar, porque no fim das contas, eu esqueci que eu tinha que estar 4 horas de jejum e eu acabei de comer. Eu esqueci que eu não podia fazer exercício, eu fui na academia hoje de manhã. Eu esqueci que... E aí, gente, as desculpas, né, que não eram desculpas, eram fatos, eram imensas, era uma lista. E aí você tá no telefone, você fala o quê pra pessoa? Ah, não, vem e faz sem preparação mesmo. Cara, então por que você mandou eu fazer a preparação? Não faz sentido. Se você disse pra mim que é um aparelho que precisa de preparação, por que você tá falando que eu posso fazer sem preparação? E uma outra coisa começou a acontecer. Deixa eu mostrar pra você. O paciente vinha, pesava 79 quilos, exemplo. Na outra consulta, ele pesava 76,5. O percentual de gordura dele, que nessa tava 38, nessa tava 42. Opa, 42. E aí ele falava, nossa, mas o que aconteceu? Aí eu ficava assim, não sei. Não sei. Eu perdi massa magra. Nossa, eu perdi massa magra e agora? Aí virava um terror. Eu não sabia explicar. E aí o paciente dizia assim, deve ser porque eu não tô de jejum completo. Deve ser porque eu não fiz 30 minutos antes do exame xixi. Deve ser porque eu vou menstruar. E aí, gente, era insuportável, beleza? Era insuportável, sério. Era muito, muito, muito chato. Porque eu não sabia explicar, então... Os resultados... Vocês riem, né? Vocês riem. É da minha cara que vocês riem, gente? Os resultados começaram a ficar confusos. Resultados completamente confusos. Aí eu fazia... Isso já aconteceu comigo, tá vendo? Como eu sou louca, mas eu não sou tão louca quanto vocês imaginam. Ainda bem que sempre tem alguém dizendo, cara, eu vivi isso... Porque aí vocês falam assim,
ela não é tão maluca assim, ela até parece, mas ela não é, porque ela entende, porque eu já passei por isso, né, cara? Na verdade, eu não tô inventando mesmo. Eu não venho aqui dizer uma coisa que eu tô inventando, eu venho dizer uma coisa pra você que eu já passei. E aí, era muito louco, eu falava assim, meu, sei lá, e agora? Aí eu cometi o segundo erro da vida. Eu tô te entregando os erros que eu cometi, que é justamente pra você não cometer, beleza? Se você não comete os mesmos erros que eu, você chega onde eu cheguei antes de mim. Olha que sensacional. Cara, eu tô te entregando o bagulho. Segundo erro que eu cometi, vou tirar aqui os comentários pra vocês acompanharem. Ó, um monte de gente disse que aconteceu, beleza? Então, se aconteceu é porque eu não, a doida não sou eu. Deixa eu ver onde que eu posso escrever. O que eu cometi? O segundo erro da vida foi... Comecei a manter a medição da bioimpedância, certo? Eu fazia a bioimpedância e eu comecei a fazer o adipômetro também, porque eu falei assim, eu tinha um adipômetro da Lange, que eu tenho até hoje, inclusive, não é o que eu uso na minha prática, mas eu tenho ele, que eu ganhei no decorrer da faculdade, tá? E aí, eu comecei a fazer os dois. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer o adipômetro também. Por que eu vou fazer o adipômetro também? Porque aí eu sou esperta, né? Eu comparo os resultados. Gente, sério mesmo. Nunca na vida vocês façam isso. Prometam, coloquem nos comentários. Eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou fazer isso. Por que você não pode comparar os resultados? Porque é como se você estivesse comparando, eu não sei mais quem é o goleiro da seleção brasileira, mas eu vou falar um goleiro que vocês vão lembrar. É como se vocês estivessem comparando o Tafarel com o Romário. Cara, não dá pra comparar o Tafarel com o Romário. Por que não dá pra comparar o Tafarel com o Romário? Porque um defende e o outro ataca. Ou um ataca e o outro defende. O problema, Renato, não é nem você explicar para o paciente, é que não existe uma explicação. Certo? Por que, gente, que não existe uma explicação? Porque a bioimpedância vai precisar de preparação. O adipômetro não vai precisar. Aí você vai ter feito eu já vou te responder essa pergunta, Cris. Você já perguntou lá em cima, pode deixar, eu já vi. Você vai ter feito aí você vai responder, você vai falar o adipômetro vai dar outro. Então vai lá, aí a bioimpedância deu 42, o adipômetro deu 35, e aí você vai falar pro paciente, meu Deus, sabe o que é, moço? Sabe o que a gente podia fazer? Sei lá, soma os dois e divide por 2 e faz uma média, né? Faz uma média, sei lá, faz uma média. Faz uma média da porra toda que aí fica tudo certo. Cara, entende que não tem explicação. Juro, não tem. Nunca vai dar, né, gente? O seu adipômetro só vai estar próximo da bioimpedância se o paciente tiver feito a preparação. Se ele tiver feito a preparação, ele vai estar próximo da se você tiver a prática com o adipômetro. Entende? Então aqui, o que a gente precisa? Praticar, porque ele não sofre alteração. Tá bom? Então, esse é o principal motivo que eu hoje uso o adipômetro na minha prática clínica. Porque não dá para ter a balança de bioimpedância. Porra, Adriana, mas você vem falar isso, eu acabei de gastar dinheiro com a bioimpedância, eu comprei a bioimpedância e agora? Agora eu vou falar uma coisa para você, que inclusive vai ser o primeiro assunto do PNC ao vivo no sábado, que sou eu que vou dar, das 9 às 10h50, nós fechamos hoje o cronograma certinho. Presta bastante atenção, tá? Você vai fazer um produto com esta bioimpedância. Um produto. Como vai chamar o seu produto? Olha, super criativo eu sou, tá? Vai chamar assim,
com orientação nutricional. Você vai vender. Lembra da semana passada? Vender. Se você não vender, é um desserviço. Se você não vende, você é? Quem que lembra? Deixa eu ativar aqui. Quem que lembra a semana passada que estava aqui? Se eu não vendo o que eu sei, o que eu sou? Deixa eu ver se alguém é aquele seguidor raiz que estava comigo também a semana passada. Já vou responder essa pergunta. Quero saber da semana passada. Egoísta, muito bem, Raquel. Essa é seguidor raiz, né? A gente chama que tá na moda. Egoísta. Se eu não vendo, eu sou egoísta. Então, para você que comprou a bioimpedância antes dessa aula e não sabia que não era para comprar, você simplesmente... Muito bem, dona Luciana. Faz um outro produto e vende a bio com a orientação nutricional. Vende porque você não é um cara egoísta, tá bom? Então, se eu não vendo é um desserviço, então eu vendo e ponto, tá? Bom, aí é o seguinte... Ah, Adriana, mas como eu vou fazer? O script de como eu vou fazer? Cara, hoje... Eu preciso pegar mais folha. Peraí. Preciso pegar mais folha, porque eu sou... O negócio aqui é muito louco. Lembra, eu postei isso nos meus stories hoje. E eu vou falar de novo aqui. E não adianta, vocês podem reclamar que eu vou falar mesmo. Ainda desativei os comentários. Existem 2 caminhos pra gente fazer tudo na vida. O mais curto... e o mais longo, tá? Prestem bastante atenção, caminho mais curto ou mais longo? O mais curto é você ter um mentor, então, todo mundo, os quase 200, cara, 200, tô falando em primeira mão, nutricionistas do PNC ao vivo terão isso mastigado no sábado, eu vou dizer quanto cobrar, como vender, como fazer isso pro paciente. E aos alunos do PNC. Alunos do PNC regulares têm isso na mentoria, né? Eu faço uma mentoria individualizada. E o caminho mais longo é agora, meu amor, você vai ter que pensar sozinho. Eu já te dei o que é para fazer. Eu só não consigo agora te orientar, tá bom? Porque, gente, não é impossível, tá bom? Então, assim, a gente tem nesses 2 produtos os nossos caminhos, certo? Beleza. Entendido isso, você que comprou a bioimpedância e não sabia, vai se comprometer a criar um produto, vai vender ela com orientação nutricional, senão você vai ser um cara egoísta, tá? Beleza, então, primeiro isso, estamos entendidos quanto à bioimpedância? Posso mudar para o adipômetro? 5, 4, 3, posso mudar? Sim, beleza. Sim, é muito bom que vocês estão aqui. Beleza, então vamos lá. Aí, já entendi que vocês entenderam sobre a bioimpedância. Vamos agora vir pra cá, tá bom? Beleza. Aí, a gente tem algumas coisas pra fazer e algumas dores pra passar. Eu passei essas dores, tá? No morrito aqui bem viva, não mata ninguém não. E como tudo nesta vida, você tem o caminho mais curto e o caminho mais longo, tá? Eu acho que eu vou deixar esse papel escrito assim, que eu acho que vai servir para todas as lives, os 20 lives que nós vamos fazer. Como aprender, né? Porque a primeira coisa que a gente fala sobre essa história do adipômetro é que você tem que pensar no local correto, tá? Então essa é a primeira, eu acho que dor. E como a gente tem poucas aulas na faculdade sobre isso, é uma dor que a gente passa, né, galera? Porque, você chega na prática, você fica olhando e você fala, mano do céu,
É muito louco esse negócio, porque eu não sei nem aonde pensar. E eu sei o que você tá falando, porque eu passei isso. Então, quando eu decidi usar o adipômetro, eu falei, vou ter que levar o lanche para as minhas consultas. Eu olhava, gente, eu falava assim... Eu cheguei a medir a axilar média na torácica, eu cheguei a não esquecer a dobra da coxa, sabe, coisas assim? Sabe, fazer a dobra abdominal e o umbigo ficar sorrindo que nem não pode. Tudo aconteceu. E eu olhava e falava assim, nossa, isso aqui não tá certo, não. Esse valor que deu aqui, então, quando eu fazia uns... Eu teve uma vez que eu atendi uma cliente que ela tava um pouco acima do peso e a dobra da coxa dela no lanche deu 5. Aí eu falava, bom, com certeza não é, tá errado, né? Porque 5 não é. Não sei como é que faz, a vida é assim, eu não sei, deixa assim. Então, assim, eu, Adriana Fanaro, beleza? Ó, cada um com a sua própria história. Eu fui na unha e o que eu fiz? Fui praticando, tá, gente? Eu achava que tava errado e aí eu não levava em consideração e aí eu fazia de novo, e eu fazia de novo, e eu fazia de novo, e eu fazia de novo. Eu não sei se você já escutou essa história alguma vez na vida, mas apesar de eu ter tido uma educação... Eu nunca passei necessidade quando eu morava com os meus pais, né? Depois que eu me separei a primeira vez, teve a história da canjica, enfim, eu não vou contar essa história de novo, porque eu sei que muitos de vocês estavam aqui a semana passada, mas durante a graduação, eu nunca tive nenhum problema, assim, minha mãe sempre trabalhou, sempre foi provedora, também já contei essa história, mas ela jamais me pagaria um curso, ela me pagava uma pós-graduação, e ela jamais me pagaria um curso para prática de adipômetro, até porque ela queria que eu arrumasse um emprego. Então não condizia muito, né? Ela me pagava uma pós-graduação e a aula na pós-graduação de antropometria, eu dou essa aula no curso de pós-graduação e também é igual à faculdade, a gente tem muito pouco tempo de prática. E aí eu fui na unha. Hoje... A gente tem cursos bons, que é o que vocês me perguntaram. Temos curso do Isaac? Tem. Só que o curso do Isaac, e eu não estou falando mal do curso do Isaac, tá? Fica bem claro isso, de verdade, assim. Eu não estou falando mal do curso do Isaac. Eu tô aqui ao vivo para dizer isso para você. Mas ele é um curso cheio de detalhes. Ele tem muitos detalhes, gente. E nenhum não, mas a maioria deles a gente não usa tanto no consultório, tá bom? Então você não vai usar tudo aquilo no consultório, porque você não vai publicar o resultado que der da adipômetro do seu paciente, tá? Mas eu não acho um curso ruim, é um curso de prática, é um curso que você de qualquer forma vai ter que praticar, porque você vai ficar lá um tempo com o Isaac e depois você vai ter que praticar mais, então não vejo nada contra. E dentro do PNC, os alunos do PNC têm um módulo onde eu ensino o passo a passo. Então, eu tenho um modelo e eu vou ensinar o aluno no passo a passo, tá? Então, a primeira dor que a gente passa com o adipômetro é a pinça. Eu tenho que saber aonde pinçar. E a segunda dor que a gente passa com o adipômetro é relacionado às fórmulas. Tem muitas fórmulas, né, gente? Como escolher? Como escolher as fórmulas? Então, existem muitas fórmulas, tá? Hoje, a gente tem pro obeso, então, para as pessoas com IMC maior é assim, né? Ou é assim? Não, é assim. É assim. Maior que 29,99, a fórmula de Welchman. Ai, Adriana, pelo amor de Deus, como é a fórmula de Welchman? Como eu faço? Mais uma vez, eu já te dei o caminho e existe o mais curto e o mais longo. Todos os alunos do PNC terão a fórmula de Welchman, inclusive no Excel, mastigada, e vão descobrir o passo a passo. Você ainda não é aluno? Não tem problema. Você vai jogar no Google Welchman, printa essa tela agora, joga no Google Welchman e estuda, né? Tá tudo bem, ninguém vai morrer também não. E para quem não tem, né, o IMC for menor que 29,99, aí você tem algumas fórmulas que você pode escolher. Você tem a fórmula de Pollock, 3 e 7 dobras. Você tem a fórmula de Guedes, você tem a fórmula de Durning, você tem a fórmula de Petrosky.
Cara, mais uma vez, o que que eu quero? Quem escolhe a fórmula é sempre, sempre, sempre o paciente. É o paciente que determina a fórmula que você vai escolher. Quem é o paciente, né? Quais estudos que a pessoa tá fazendo sobre esse paciente, enfim. Aí você também entende nessa hora qual fórmula que você vai usar, tá bom? Então, a adipometria, ela tem sim algumas dores a se passar, né? Eu vou precisar de prática, eu vou precisar pensar no local correto, eu vou precisar escolher a fórmula, eu vou precisar saber qual é a fórmula, como que faz, enfim, tá bom? Então, isso é uma coisa, gente, que a gente precisa muito aprender a fazer. Eu hoje não tenho nenhuma dúvida em relação ao melhor método para o consultório de nutrição, que pra mim, na minha visão, na minha experiência, na minha vivência, em tudo, é sim o adipômetro, tá? Se eu tivesse, eu não tenho mais a Tanita, mas se eu tivesse a Tanita hoje e tivesse comprado e tivesse me arrependido, eu formaria um produto com ela e venderia esse produto separado. Inclusive, eu tô martelando muito isso na cabeça de vocês, e é uma coisa que vocês precisam pôr em prática, que é ter mais produtos. Vocês precisam ter mais produtos. Cara, vocês viram o que tá acontecendo, gente? O universo botou o mundo dentro de casa. Quando que em 2020 você achava que isso ia acontecer? Você não achava que isso ia acontecer. Então, se acontecer, você não tem nada para vender, você só tem a consulta nutricional presencial. Porra, aí não, né, gente? Não dá, você tem que ter outros produtos. Então, e o adipômetro, ele se torna melhor e mais fácil para dentro do consultório de nutrição. Beleza, dito isso, deixa eu fazer uma parte final aqui, organizar. Vocês fazem muita bagunça, eu tenho que deixar organizado para tirar foto lá para o meu grupo do Telegram. Então, eu não posso perder essas folhas, beleza? Aqui, esta folhinha que a gente começou, e vamos falar uma última coisa aqui. Eu não posso perder, senão o pessoal do grupo do Telegram me mata, que eu falei que eu ia fazer o resumo para eles da live, e aí não faço, já viu, né? E é bom que o pessoal lá do Telegram, eu tiro foto dessas folhas, né? E aí você pode salvar no seu celular, e aí fica bom, porque aí você guarda, né? O resumo é bem maravilhoso. Se você não tem o link do meu grupo do Telegram, inclusive, quando acabar essa live, me pede lá no direct, eu te mando, tá bom? Ah, mas Adriane, se encher seu direct, eu respondo, gente. Uma coisa nessa vida que eu não tenho é preguiça, tá? Não tem problema não. Vamos lá. Se você tiver interesse, claro, em receber, serão 20 lives, né, gente? Começamos ontem, vou fazer o resumo de 20 lives, então acho que talvez seja bom. Mas também tudo bem, vamos lá. Depois que você termina a parte de antropometria, aqui ó, antropometria, entendendo que você vai fazer isso pelo adipômetro, quais dados que você vai conseguir mensurar? Massa gorda, massa isenta de gordura, que não é... é massa muscular. Não, gente, é massa isenta de gordura. Água, músculo, tudo que não é gordura, tá bom? E aí você vai poder calcular o peso ideal segundo o compartimento, não mais segundo o IMC. E o muito louco dessa parada é que o peso segundo o compartimento, ele é o peso que a gente pode determinar o tempo deste tratamento. E é doido, né, gente? Por quê? Porque dentro do PNC, no módulo 3, que é o módulo de antropometria, eu ensino os alunos a fazerem esse passo a passo aqui, e eles muito bem feitos, olha que coisa maluca. Se o aluno aprende, todo aluno que aprende a fazer esses passos bem feitos, tá? Ele consegue fazer o quê? Vender plano de consulta. Olha que louco. Ou seja... Ai, gente, olha, agora eu errei mesmo. Ou seja, o aluno PNC vende
Porque ele não é um cara egoísta e ele aprende a vender. E assim, quando eu vendo, eu faço lá uns planos de 6 meses, 7 meses, 10 meses, enfim. Depende, né? Porque na mentoria eles mandam lá os planos de consulta deles e a gente vai... para cada um deles, tem gente que faz trimestral, tem gente que faz semestral, tem gente que faz anual, enfim. Depende muito. Então, o que eu quero que vocês entendam é que decidir entre a bioimpedância ou o adipômetro não pode ser só uma decisão pautada em praticidade. Cara, eu tô falando pra você que passos bem feitos vendem planos de consulta. E com a bioimpedância, a gente já viu que pode chegar a ter estes resultados. Entende? De 79 para 76,5, para 38, para 42. Então, assim, o que eu tô querendo te dizer, meus amores, é que a sua escolha, ela precisa ser mais ampla que isso, né? A sua escolha precisa ser melhor, ela precisa ser mais bem feita, ela precisa então ser pautada em outras coisas. Isso fez algum sentido pra vocês? O que vocês acharam? Contem pra mim. A Isa perguntou, não confunde trocar de fórmula para cada paciente? Isa, meu amor, se você souber, deixa eu voltar lá para te responder. Cadê? Vocês fazem umas bagunças, viu, gente? Que depois ninguém entende vocês, não. Se você souber qual fórmula usar, não vai te confundir, porque para o mesmo paciente você vai ter que usar a mesma fórmula. O paciente obeso, você começa ele no Eltman, depois que ele diminui o IMC, aí você tem que trocar de fórmula obrigatoriamente, tá, Isa? Então, Isa, eu digo sempre o seguinte, meu amor, vê se faz sentido isso na sua cabeça. Se você sabe o método, se você sabe qual fórmula usa, bonitinho para cada paciente, nunca vai te confundir. Hoje eu sei exatamente qual a fórmula e eu tento habilitar o aluno PNC a isso. Então, quando ele conhece o método, ele consegue replicar, fica fácil, tá? Queria fazer uma pergunta. E sobre a moda da bio? Porque muitos pacientes perguntam sobre a bio e querem fazer. Os meus também, gente. Eu gosto quando vocês acham que é só os pacientes de vocês. Mas, os meus também. E eu digo pra eles o seguinte, olha, a bioimpedância, ela exige preparação. E os resultados dela não são confiáveis, se você não fizer a preparação. Então, eu prefiro muito mais o adipômetro, que a gente consegue separar as partes. E eu consigo te dar um atendimento mais personalizado. Passa, a minha consulta é foda. E, como você é arrogante. Bri, não é arrogância. Depois de 15 anos eu estudei, a minha consulta é foda. Pronto. Qual é o mal de eu dizer que a minha consulta é foda? Não tem nenhum problema. Eu vou dizer mais, hein? A minha consulta é mais foda que a minha aula. A minha aula eu sei que eu tenho muito a melhorar, porque às vezes eu não tenho muita paciência. Mas a minha consulta, eu sei que eu chego perto da excelência, tá? Você realmente é uma mestra de excelência. Acabei de dizer que eu tinha que melhorar. Parabéns, sempre aprendendo. Achei ótimo. Estudando agora sobre os métodos de avaliação, percebi que a bio era mais complexa por depender do paciente. Excelente. Amo essas aulas. Como professor de educação física, já passei a mesma situação que você. Medi uma dobra, deu pouco milímetro e a aluna tinha sobrepeso. É isso. Com a bio, o paciente não acha a consulta mais interessante? É isso, gente. Se o seu paciente acha a sua consulta mais interessante por conta da bio, você entende que você precisa mudar a consulta? Você precisa mudar a consulta, porque não pode ser a bio ser mais interessante do que a anamnese, o consumo, o plano, a avaliação do modelo transteórico. Ele vai achar mais interessante a bioimpedância? A gente tem que repensar na sua consulta, tá? Ultrassom não exige preparação. Ultrassom é uma boa alternativa se você não quiser treinar com adipômetro, tá? No Insta, não sei se fica 24 horas, porque eu posso excluir, tá bom? O adipômetro digital é confiável? Confiável, Cecília. Bem aferido, confiável. Muito bom. Só bate um grande medo, pois nunca tive aula. Sueli, todo mundo tem medo, tá bom? Todo mundo tem medo, eu tenho também, mas aí a gente tem que praticar. Adriana, para obesos Para obesos, olha lá, vamos lá de novo. Obesos, fórmula de Weltman. Você vai botar no Google Camis, o Weltman, e você vai ver as medidas que você vai precisar fazer, tá bom? Mi, se você acabou de comprar... Ai, caramba. Se você acabou de comprar sua bio, gatinha, faz isso aqui, amor. Produto bio com a orientação nutricional e vende, sem ser egoísta, tá?
Dri, qual o melhor tipo de adipômetro? Cara, essa pergunta é muito difícil de responder. Mas eu tenho o adipômetro da Sunny. Hoje eu tenho o adipômetro da Sunny. A Sunny tem vários modelos de adipômetro. Não tô fazendo nenhuma propaganda, porque eu não ganho nada por isso. E é ótimo quando a gente não ganha, então faz propaganda gratuita mesmo. Eu gosto muito do da Sunny, tá? Acho ele durável, enfim, descalibrar pouco. Eu uso bem. Boa, boa. Ai, peraí. Você é top, como não te descobri antes? Na pós nem gostei de você, agora é só amor. Olha, gente, já teve aula comigo na pós e não gostou de mim. As pessoas são sinceras, né? Chegando aqui no finalzinho, mas amando. Posso calcular? Pode calcular pelo Dietbox. Eu calculo pelo Dietbox, tá? Porque na verdade eles já vêm atrás dela, mas aí você tem que fazer uma venda, né, Mayara? Tem que aprender a vender esse seu produto aí. Usando somente o adipômetro, como chega no resultado de massa magra? Fazendo peso segundo compartimento, né? Existe a fórmula do peso segundo compartimento que ele separa massa gorda e massa magra, tá? O adipômetro da Serscoff é bom, bem calibrado é bom. Não gosto de bioimpedância por causa da preparação, obrigado, sou estudante. Na faculdade não é indicado fazer dobras em obesos. Mais uma vez falando aqui, gente. Meus amores, fórmula de Weltman. Vai todo mundo buscar, todo mundo botar no Google Weltman, vai ver que não usa dobras, tá bom? Então, em nenhum momento eu disse que era pra usar dobras. Eu disse que era pra usar a fórmula de Weltman. O Weltman, botar aí no Google, o Weltman, não usa dobras mesmo, gente. Vocês tiram conclusões, eu em nenhum momento disse que faria dobras, eu disse que era para usar a fórmula de Weltman. Pode usar o Dietbox sim para calcular, mas o Dietbox não faz o peso segundo compartimento, esse tem que fazer na unha, tá? Eu tenho o Dietbox e por isso eu tô falando. Nenhum programa, inclusive, usa o peso segundo compartimento. Para os alunos do Praticando Nutrição, eu fiz um Excel e uso o Excel mesmo na hora e dá para fazer. Tá bom? Gostaram da aula? Sim! Isso mesmo. Sim, gostaram da aula? Deixa um coraçãozinho, curte aí. Um beijo para vocês e tchau, tchau!